Olá a todos, bom dia então, mais uma vez. Hoje vamos para a aula número 44, meus amigos. Hoje vou-vos falar sobre transistores. Vamos lá? Então vá. Olha, o transistor foi talvez o componente que mudou tudo na história da eletrónica. O transistor é uma das maiores invenções da humanidade, do meu ponto de vista, claro. Ah, existem vários tipos de transistores, eu tenho aqui alguns à minha frente, alguns poucos, porque existem muitos, mas muitos tipos de transistores. Existem transistores metálicos, transistores, sei lá, existem transistores de muitos formatos, com muitos aspectos. Vou-vos mostrar aqui alguns dos transistores que aparecem mais, né? Aqueles que aparecem mais são mais, como é que eu ia dizer, não são mais normais que os outros, não há mais normais, são transistores que aparecem mais. Hum, Existem transistores maiores, transistores mais pequenos. Este é um transistor maior que manuseia correntes maiores também, não é? Existem transistores pequenos que manuseiam correntes enormes, porque são transistores MOSFETs e IGBTs, que num futuro muito próximo vocês vão conhecer tudo isso. Neste momento a ideia era mostrar-vos aqui alguns tipos de transistores. Isto é um transistor MOSFET. É um transistor que vou tentar vos mostrar aqui. Este é um transistor de uma alimentação de um PC portátil. Isto não é tudo transistor, o transistor está cá dentro e o transistor é uma coisa muito pequenina, mas é um MOSFET que manuseia uma corrente enorme, ou seja, toda a corrente de um PC portátil passa através deste transistor, porque isto é logo a porta de entrada. E para vocês terem uma ideia, muitas das vezes o próprio o PC portátil ele não está apenas a alimentar-se ele próprio, que já é muita coisa. Já, ele alimenta lá dentro uma ventoinha, não é? Um cooler, a ventoinha que é para fazer refrigeração quando ele aquece. Ou seja, por dentro deste transistor passa toda a corrente e às vezes ainda alimentamos o telemóvel, temos sinal para uma impressora, alimentamos, sei lá, às vezes o PC está a alimentar ainda outras coisas, não é? Às vezes ainda pomos uma ventoinha por baixo do PC e ligamos ao PC. Então reparem, dentro daquele transistor está a passar toda esta corrente. Aliás, até há que haver alguma atenção a isso, não é? O que é que ligamos o que é que estamos a alimentar com o nosso PC. Pronto, que é para não termos realmente um problema. Então isto são muitos tipos de transistores e isto é um dissipador. Gostava que vocês soubessem que muitas vezes um transistor é acompanhado de um dissipador. Este dissipador não é propriamente para este transistor, isto é uma chapa, isto é em alumínio. Leva aqui isto não é cola, esta seringa é uma pasta térmica que nós pomos aqui uma pinguinha, uma coisa pouca. Mais para a frente, quando fizermos algumas reparações aqui ao vivo, vocês vão ver como é que se põe. Depois, esta pasta térmica é para encostar termicamente o transistor no dissipador, ok? Para ele ficar assim mesmo encostadinho. E também temos aqui esta fita, parece uma fita cola, tem cola dos dois lados, eu agora não vou tirar para não estragar, mas tem cola dos dois lados, limpa-se bem o dissipador, cola-se aqui no dissipador e isto é térmico, corta-se à medida, né? Isto é cortado aqui à medida e depois o transistor cola aqui nesta fita. Então a fita tem duas funções, uma delas é colar o transistor ao dissipador metálico de alumínio, não é? E por outro lado esta fita também é térmica, ou seja, esta fita permite que o calor do transistor passe através dela para o dissipador fazer o arrefecimento, que é para isso que ele cá está. Compreendem? Então é isso. Pronto, e esta fita, uma fita térmica, convém sempre limpar isto tudo muito bem, está bem? Quero-vos dizer também que isto é como alguns de vocês reconhecem, isto é uma placa de memória, já é um bocado antiga até, esta já nem funciona. Isto é uma placa de memória de um PC portátil, uma memória RAM. Quero-vos dizer que tem aqui, isto é uma memória de 2 GB para aí, né? Deixa eu ver. 1 GB, isto é uma memória de 1 GB. Dentro desta memória de 1 GB tem aqui uns circuitos integrados e dentro de todos estes circuitos integrados encontram-se aqui literalmente milhões de transistores que vão fazer a memória, ok? É através dos transistores que vamos fazer a memória e vocês saberão também porque vamos depois mais tarde o curso vai alargar-se à eletrónica digital. Então aqui esta placa de alumínio preta também é um dissipador, está bem? Aqui dentro estão encostados vários transistores, aqui estão 8 transistores apertados com parafuso e com pasta térmica
para fazer o arrefecimento. São transistores que manuseiam correntes muito elevadas. Isto é uma placa, uma alimentação de uma TV de plasma grande. Então os TVs de plasma manuseiam correntes mais elevadas, muito mais elevadas do que os televisores de LED ou os LCDs. E há diferenças entre eles. Vocês vão gostar muito de ver tudo isso. E pronto, agora vou passar um pouco à frente e vou-vos explicar o funcionamento do transistor. Está bem? Vamos lá? Oh, gente boa, vocês lembram-se de como é que funcionava o diodo? Nós no diodo tínhamos aqui um material P e um material N. Lembram-se disto? Então, quando nós polarizávamos isto diretamente, não é? Quando nós polarizávamos isto diretamente, polarizávamos este diodo assim, o que é que acontecia? O fluxo de eletrões passava. Se eu polarizasse isto inversamente, se eu virasse a fonte de tensão ao contrário, o fluxo de eletrões não passava. Lembram-se disso? Então reparem agora, por exemplo, se eu agora acrescentar aqui, neste diodo, eu tiver aqui um N, então um material N, tiver aqui um material P, vai ser um pouco mais pequeno, e tiver aqui um material N, agora é como se eu tivesse aqui dois diodos, porque eu tenho uma junção NP e tenho uma junção PN. Eu juntei na verdade aqui dois diodos. O que é que eu fiz a isto? Fiz aqui assim, pus aqui assim um diodo e soldei aqui outro diodo, não foi? Essencialmente isto é um transistor. Agora eu tenho três terminais. Tenho um terminal emissor, tenho um terminal base e tenho um terminal coletor. Isto é o emissor. Ok? Coletor. Então tenho um emissor, uma base e um coletor. Assim, de uma forma muito sintética e muito simples, o que é importante nós percebermos daqui é que, de qualquer modo que se eu ligar aqui neste transistor uma fonte de alimentação, de qualquer dos modos que eu a ligue, um dos diodos vai estar sempre no sentido de não condução. Um deles não me deixa conduzir. Verdade? Tive que chegar isto um pouco para baixo para ganhar aqui um pouco de espaço. Então, em qualquer dos sentidos que eu ponha a bateria, o que vai acontecer aqui é que um dos diodos, uma das junções, está no sentido de não condução e não vai deixar todo este componente conduzir, não é? Se eu virar a bateria ao contrário, há sempre uma maneira em que não me deixa, não me deixa o circuito conduzir. O que é que eu posso fazer aqui, não é? Porque, por exemplo, se eu tiver aqui o N, aqui nesta junção ele até passaria, mas nesta não passa, não é? E se eu agora virar a fonte de tensão ao contrário e eu puser o positivo deste lado, o que vai acontecer é que não passa na mesma, porque há sempre uma junção no sentido de não condução. Mas o transistor tem aqui uma particularidade, que é, por exemplo, esta aqui está no sentido de não condução, mas se eu juntar a isto agora uma outra fonte de tensão mais pequena, que não precisa de ser tão grande, uma fonte de tensão mais pequena, e quando eu digo tão grande, é em termos de volts, ok? Se eu juntar aqui uma fonte de tensão mais pequena, quando eu começo a fazer este circuito fluir aqui, com uma pequena corrente, o que vai acontecer é que os eletrões vão vencer esta junção. Isto vai se encher aqui de eletrões. Então o que é que acontece? Como isto se vai encher aqui de eletrões, já vencemos aqui a primeira barreira. Agora esta fonte aqui é mais forte. Esta fonte, por exemplo, enquanto que esta fonte aqui pode ter 0,5 volts, esta fonte aqui pode ter, por exemplo, 50 volts. Esta fonte é muito mais forte. Ora, se esta vence esta barreira e empurra eletrões para aqui, para o sítio onde havia de estar positivo, empurra eletrões para aqui, o que é que vai acontecer aqui? Este positivo de 50 volts vai atrair os eletrões que já aqui estavam. E este negativo é o quê? São eletrões que também querem ir para o mais. Pronto, então temos aqui um circuito a correr controlado por um circuito pequeno. Entendem? Com um circuito pequenino de corrente, nós controlamos um fluxo enorme de corrente. Por isso é que o transistor, e agora vamos lhe dar aqui outros nomes, vamos lhe dar o nome de emissor, base e coletor. Ou seja, nós vamos ter aqui agora assim, o emissor,
a base e o coletor. Ok? Agora que vocês já viram isto, e podem sempre voltar ligeiramente atrás se precisarem, vou apagar estes nomes só para eu poder desenhar aqui. Está bem? Então o que é que eu acabei de fazer aqui? Vejam lá se isto que vai acontecer aqui não é precisamente o que está aqui. Através de uma pequena corrente, isto é um transistor do tipo NPN, já lá vamos, do tipo NPN. Através de uma pequena corrente aqui, que eu pus positivo deste lado e negativo, ou seja, estou a pôr o negativo no emissor e o positivo na base, não é? Se vocês virem aqui, eu estou a pôr o negativo no emissor e o positivo na base. E agora vou ter uma outra fonte de corrente, não é? Que vem aqui assim, que vai ser o positivo no coletor, vou pôr aqui o positivo e o negativo no emissor, ok? O que é que vai acontecer aqui? Através de uma pequena corrente aqui, uma corrente que pode ter 5 ou 6 miliamperes, eu consigo fazer aqui uma corrente enorme, que pode ter 2 amperes, 3 amperes, depende dos transistores, 5 amperes, com 5 miliamperes na base. Com 5 miliamperes na base, eu consigo fazer circular aqui uns poucos de amperes neste transistor. Porquê é que eu não estou a falar em amperes ao certo, se são 5, se são 2, o que for? Porque depende daquilo que nós precisamos, nós escolhemos um transistor para aquilo que precisamos. Vamos ao manual de transistores, aos datasheets até na internet, hoje utiliza-se a internet, eu já não uso de manuais, livros físicos, já não os uso, já os usei muito, mas hoje já não os uso. O que eu uso hoje é vou ao Google e ponho e vejo o que quero. E vocês também vão ver aqui, porque eu vou-vos mostrar isso. Neste momento, o que é que nós precisamos de saber? Que através de uma corrente fraquinha, nós conseguimos fazer circular uma corrente maior. E agora reparem num pormenor muito importante. Se eu aumentar esta corrente aumenta por consequência. Entendem? Se de repente eu desligar aqui, puser aqui um interruptor e desligar, abrir este circuito, esta corrente para. Por muita tensão que eu tenha nesta bateria, esta corrente para. Aliás, este transistor vai trabalhar com um máximo de corrente. Lá está os limites do fabricante, não é? Ele vai dizer que este transistor é para trabalhar, por exemplo, com 50 volts. Então é com 50 volts. Vou pôr ali 50 volts. Porque se eu puser 200, não me vai dar mais corrente, vai-me dar um transistor variado. Então o que eu vou precisar de fazer é pôr aqui a tensão certa e agora pôr aqui também a tensão certa. O fabricante vai nos dizer no datasheet, ou seja, na folha das informações do transistor, vai nos dizer, olha, este transistor vai conduzir entre, por exemplo, entre 1 ampere e 5 amperes. Mas para que ele conduza entre 1 ampere e 5 amperes, tu tens que pôr aqui entre 2 e 10 miliamperes. Por exemplo, estás a ver a variação, não é? Tu com miliamperes fazes conduzir amperes. Isto é muito bom, isto já estamos aqui a ver o princípio básico de um amplificador. Ora, se eu posso, variando aqui a corrente, ter uma variação enorme de corrente ali, isto é fixe, isto quer dizer que se eu puser aqui um sinal pequenito de um microfone, o microfone está-me aqui a fazer um sinal pequenino, não é? Ele está aqui a fazer um sinal pequenino, este microfone, que eu estou a aplicar um fio aqui em cima e outro fio cá em baixo. Agora, aqui em cima, aqui eu ponho-lhe uma resistência de carga, nós sabemos que existe sempre, e eu posso tirar aqui 2 fios e ligar aqui um altifalante, não é? Tenho ali um altifalante. Entendem? Porquê? Com um sinal pequenino que me gera o microfone, se eu ligar o microfone direto no alto-falante, ele nem sequer toca, porque o microfone não consegue captar som da minha voz suficiente para fazer vibrar um amplificador, mas consegue captar aqueles tais milivolts, que é tudo que eu preciso, para fazer girar aqui uma corrente de 2 ou 3 amperes e fazer o alto-falante vibrar com força. Então isto é um princípio básico de um amplificador. Então se eu tenho um amplificador que não toca, que o cliente me trouxe e diz-me assim, olha Marcelo, pá, eu ligo-lhe o microfone à entrada, ou uma guitarra, ou o que for, mas o alto-falante não toca. Então já posso ver aqui o que é que está a acontecer. Posso ver se a fonte de tensão chega lá, porque naturalmente não vai ser uma pilha, não é? Eu vou ter que ver a fonte de alimentação toda. Normalmente o que eu vou com o meu multímetro ali ao coletor do transistor, ponho o positivo, o negativo ali neste caso, perdão, o positivo ali neste caso, não é? Temos aqui o positivo, e eu vou ver se eu tenho ali tensão de alimentação no transistor, porque se eu não tiver tensão de alimentação no transistor, já muito provavelmente nem é o transistor que está variado, não é? Perdão.
Eu vou ver se tenho ali tensão de alimentação. Ora bem, a tensão de alimentação está lá. O fabricante diz que vou pôr ali 50 volts e eu vou lá com o multímetro e vejo que tem, sim senhor, 50 volts, ok. E aqui, será que o emissor está ligado na massa? Eu tenho que ver, tenho que pôr aqui um ponto do multímetro e ali outro, por exemplo. Isto é tudo visto com o esquema, né? Com o esquema do amplificador, porque o amplificador não tem só um transistor. Não é? Isto é um amplificador muito básico. Um amplificador tem vários transistores montados de determinadas maneiras, ou em cascata, ou mais à frente já vamos ver isso, né? Eu vou ver se o som do microfone está a chegar lá. E se eu dispuser de um osciloscópio, então maravilha, porque eu vou ver desde o início se o sinal do microfone está a chegar. Viram aquelas ondazinhas naquele osciloscópio que eu vos mostrei aqui na outra lição, né? Onde vimos a sinusoide dos 220 volts. Pronto, nós agora falamos para o microfone e vemos se aquele sinal está a mostrar-nos as sinusoidezinhas lá no osciloscópio. Vamos ver tudo isso mais à frente um pouco, né? Se ele chega à base do transistor e o transistor está alimentado, o sinal tem que chegar à saída. Se o sinal entra na base, porque eu estou a ver com o osciloscópio e o sinal não sai, mas o transistor está alimentado, pronto, o transistor está variado, eu tenho que o dessoldar do circuito e soldar lá o outro igual. É só isso. Quem sabe isto sabe tudo, porque é de facto muito fácil. E agora imaginem que eu tenho aqui uma data de transistores, uma série de transistores aqui em cascata, né? uns encadeados nos outros, como vamos aprender como se faz. O sinal em algum lado se está a perder, porque o alto-falante não toca, não é? Então eu vou lá com o osciloscópio e eu vou ver onde é que o sinal se perde. Normalmente o que é que eu vou ver primeiro? Alimentações. Eu vou ver este transistor está alimentado, está, o outro está alimentado, está, o outro está alimentado, está. Se algum não está alimentado, eu vou ver porque é que não chega lá a corrente, porque é que não chega lá a tensão, porque muito provavelmente alguma resistência pelo caminho abriu e não deixa passar a tensão, e o sinal está lá, mas não está a ser amplificado, ok? Então, esta é a base de funcionamento de um transistor. Nós temos transistores NPN e temos transistores PNP. Os dois são iguais, e nós utilizamos consoante as nossas necessidades. Agora, o que é que muda? Se ele é NPN, a partir do emissor para o coletor, ora, o emissor é negativo, N, estamos a falar agora das polarizações, está bem? Esta fonte de tensão polariza o emissor com negativo e a base também com negativo. Perdão, o emissor com os dois negativos, a base vai ser polarizada de forma positiva, por esta fonte de tensão mais pequena, ok? Que é esta que está aqui, pela fonte de tensão mais pequena, na base. O coletor vai ser polarizado inversamente. Ele é negativo, mas vai ser polarizado positivamente. Se eu não tiver... Porquê? Porque se eu não tiver aqui tensão nenhuma, se eu não tiver aqui nenhuma corrente a circular, como está polarizado inversamente no coletor, ele não vai funcionar. E é precisamente isso que eu quero. Se eu não tiver aqui nenhuma corrente, ele não funciona. Se eu puser aqui 10 mA, ele dá-me um X de corrente aqui. Se eu puser 20 mA, ele vai-me dar o dobro. Ora, isso é tudo que eu quero. Esta fonte de tensão é a fonte maior, está aqui só para atrair os eletrões, mas só os vai atrair quando esta der autorização, ok? Então só vamos ter aqui um fluxo de corrente quando houver um fluxo de corrente na base, entre a base e o emissor, ok? Então é tudo isso, é tudo que eu vos posso dizer já. O transistor tem muito estudo, vamos continuar, ok, meus amigos? Vamos lá, vamos fazer aqui um pause.